Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 6 de Planejamento e Controle da Produção 2. Nessa aula nós vamos discutir o papel do planejamento da demanda e da previsão de vendas. Para isso nós vamos voltar naquele esquema que nós vimos na primeira aula e que nós vimos todo o fluxo de atividades do PCP, que começa na previsão de demanda, que é o que nós vamos falar hoje, e passa pela construção do plano mestre de produção, da análise da capacidade produtiva, do plano de materiais, na programação e sequenciamento da produção, até o controle e o planejamento da distribuição. Por que voltar nesse ponto? Para mostrar que o início de tudo, o início do trabalho do planejador de produção, do PCP, começa na previsão da demanda. Ele precisa saber o que será vendido para saber quais são os recursos que ele tem que providenciar. Então veja só, mesmo a previsão da demanda não sendo geralmente um papel do PCP, porque geralmente quem faz a previsão da demanda é a área comercial, é interessante que o planejador ele saiba como se dá o processo, como que é feito o processo de previsão, até para que ele possa compreender também os impactos que essa previsão de demanda tem sobre o seu trabalho e, consequentemente, sobre os recursos, materiais, mão de obra, capacidade de máquina que ele precisa suprir. Então, nesse caso, nós vamos ter todo o trabalho do PCP sendo feito a partir da previsão de demanda. E aí vem aquela questão, usando aqui uma citação do Niels Bohr. É muito difícil fazer previsões, sobretudo quando se trata do futuro. Então a gente vai ver que a previsão, como diz um ex-professor meu, foi feita já sabendo que vai dar errado. Geralmente não vai bater a previsão, mas o trabalho é ir aferindo essa previsão para que você chegue o mais próximo possível da quantidade real que será vendida e, consequentemente, dos recursos que você precisa providenciar. Então, como a gente viu também nas aulas anteriores, quando a gente fala em demanda, existe uma incerteza por trás da demanda. Quando você tem uma demanda do tipo dependente, que é aquele fornecimento que se dá de empresa para empresa, essa incerteza ela diminui. Por quê? Porque você pode entrar em contato com a empresa, você pode trocar informações, você pode pegar uma previsão firme, né? Um pedido firme do seu cliente. Então, ela fica mais previsível, consequentemente, ela facilita o seu planejamento. Agora, quando você está trabalhando com demanda que vem do mercado, dos consumidores, aí fica extremamente difícil de você fazer essa previsão e, consequentemente, de você fazer um planejamento muito acurado. Então, nesse caso, quando a gente não sabe exatamente aquilo que a gente vai fazer, não tem muita alternativa. Você tem que trabalhar com previsões. E como a gente vai ver um pouco mais para frente, para isso você pode usar tanto dados históricos, fazer uma análise estatística em cima desses dados históricos e junto com os dados da sua realidade, daquele momento, da conjuntura atual, você tenta então estabelecer um número que é o número que vai ser utilizado para a previsão dos seus recursos também. Então, só relembrando, por que nós estamos falando de previsão? Porque nós estamos falando de planejamento, que é um esforço sistemático e formal que visa estabelecer diretrizes para aumentar a probabilidade da ocorrência dos resultados desejados. Então, no planejamento, você vai tentar estabelecer os objetivos e determinar o que deve ser feito para alcançar esses objetivos. Quais recursos você precisa dispor para que os seus objetivos eles sejam alcançados. E aí, o papel do planejador de produção é justamente, ponto número 1, satisfazer a demanda do cliente e assegurar a disponibilidade dos recursos. Quais são os principais recursos? Você tem que garantir que haja material suficiente para atender essa demanda, mão de obra suficiente para atender essa demanda e capacidade de máquina suficiente para satisfazer essa demanda. Só que qual é o problema que a gente vai ver um pouco mais para frente? Essa demanda ela oscila. Essa demanda em parte dos mercados, ela não é uma demanda fixa. Ela sempre vai oscilar, umas mais, outras menos. Consequentemente, isso vai afetar diretamente os seus recursos. Então, aqui nós vamos ter 3 fluxos referentes à manufatura, referente à produção. Um fluxo de materiais, que é
o fluxo que começa lá no seu fornecedor com as matérias-primas que vêm para a sua empresa, que são transformadas, gerando produtos que vão para o mercado. Mas você tem um outro fluxo. Para garantir que aquele fluxo de materiais ele seja planejado e executado corretamente, você precisa de um fluxo de informações. Você precisa planejar, você precisa executar e você precisa controlar. E você só faz isso com informações. E existe um outro fluxo, que é o fluxo das despesas e das receitas, que é o fluxo financeiro. Quando você compra materiais, você está gastando dinheiro. Quando você contrata mão de obra, você está gastando dinheiro. Mas quando você vende o produto, você está recebendo dinheiro. Então, você tem aí também um fluxo de entradas e saídas, que de certa forma o PCP ele interfere diretamente nesse fluxo financeiro também. Por quê? Se ele pede muito recurso, ele vai gerar uma oneração maior do ponto de vista das despesas. Se ele consegue maximizar um determinado volume de produção para atender mais precisamente aquela demanda que realmente está ocorrendo, ele pode contribuir para que esse fluxo de receitas ele seja acelerado. Então repare só, quando a gente fala em planejamento de produção, nós temos esses 3 fluxos que devem ser observados. Não só o fluxo de materiais, mas também o fluxo das informações e o fluxo financeiro relacionado a todo esse processo. E aí, a variação ela sempre vai acontecer, como a gente viu agora há pouco. Existem variações que vão ocorrer em base diária. Então, dentro do dia, dentro das 24 horas. Se você vai, por exemplo, num shopping center na praça de alimentação, logo no início, pouco movimento, esse movimento tende a aumentar na hora do almoço, depois ele cai drasticamente e só volta a aumentar no momento do jantar. Em uma padaria, você também tem, ao longo do dia, variações na demanda. Então, logo quando você abre por volta de 6h30 até 7 horas, 8 horas mais ou menos, tem aquele fluxo de pessoas, né, que vão para comprar o pãozinho, que vão para comprar o leite, depois dá uma esvaziada. Isso se mantém até mais ou menos por volta do café da tarde, quando volta a ter um novo movimento, de repente não tão grande quanto aquele da manhã, mas um pouco maior. E logo no final da noite, no início da noite, no finalzinho da tarde e início da noite, você tem um outro fluxo que são daquelas pessoas que estão voltando do trabalho e passam ali para comprar um lanche, ou de repente comprar já o material para fazer o café na parte do dia seguinte, tá? Então, essa variação ela acontece ao longo do dia. Agora, vão existir determinados ambientes que vão ter uma variação semanal. Então, você pega, por exemplo, o caso de uma boate, de certos restaurantes. Segunda, terça, quarta, geralmente não tem muito movimento, mas quando você pega ali a partir da quinta até a sexta, ou dependendo da situação, até mesmo no domingo, você já tem um fluxo maior de pessoas, um fluxo maior de consumidores. E tem aqueles negócios que vão ter uma variação na demanda semanal. Você pega, por exemplo, o supermercado. Ele vai ter um fluxo de pessoas muito maior no início do mês, em função do recebimento de salário, e, consequentemente, isso vai afetar a questão da compra. Mas o próprio supermercado também tem uma variação diária. Se você observa ao longo do dia, você também pode ter, em função ali da hora do almoço, ou mesmo aqueles supermercados que tem padaria, ele também tem algumas variações que se dão ao longo do dia. E por que é importante prestar atenção nessas variações na demanda? Porque essa variação vai impactar diretamente na maneira como você deve alocar os seus recursos. Por exemplo, dependendo do horário de mais movimento, um horário que tenha um movimento maior, o supermercado ele vai ter que reforçar os caixas, ele vai ter que reforçar os atendentes, ok? Ele vai ter que, de repente, reforçar o repositor para poder garantir que o material sempre esteja na gôndola, ou na boate, ou mesmo no restaurante, vamos imaginar um restaurante. Ele vai ter que reforçar a quantidade de garçons nos dias de maior movimento. Isso são recursos, isso tem que ser planejado com antecedência, tá ok? E vamos ver um exemplo? Vamos supor que uma determinada lanchonete ela faça uma previsão de vendas para um determinado mês em unidades. Então, olha só, aqui nós temos os sanduíches que serão vendidos, nós temos a previsão de vendas que foi feita em termos de unidade. Então, no total, previa-se vender 21 mil unidades, somando todos os produtos.
Bom, quando a gente olha a previsão e compara com aquilo que foi realizado, vamos ver lá no final? Muito bem, olha só, o resultado foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Porque a variação ela foi pequena. O que variou do real contra aquilo que foi previsto foi apenas 0,48%, ou seja, um percentual extremamente irrelevante, com um fator positivo, variou para cima. Mas se nós formos analisar com cuidado, olha só o que aconteceu. A variação total ela foi de 0,48%. Porém, reparem, o Big Alface ele tinha 3.000 de previsão de vendas e só vendeu 1.600 unidades. Ela ficou 46,67% abaixo daquilo que estava previsto. Vamos pegar outro caso, o Big Dog. 2.000 unidades previstas e vendeu apenas 1.500 unidades. Variou 25% para baixo. Vamos nos fixar nesses valores negativos. O que isso implica em termos de planejamento? Eu me preparei para fabricar uma quantidade acima daquilo que eu vendi. Consequentemente, eu devo ter investido em recursos, principalmente matérias-primas, para esses níveis de produção e aconteceu muito abaixo. Então pode ser que eu tenha tido algum tipo de desperdício de recurso. No mínimo, eu tive desperdício de planejamento, porque eu me planejei para alguma coisa e aconteceu outra completamente diferente. Agora, repare os outros casos. Big Picanha, eu vendi 1.000 unidades a mais. Esse outro, 300, até que não foi muito grande, mas olha só esse outro, Big Cat. Eu vendi 1.500 o planejado, 2.500. Eu vendi 66,67% a mais do que eu tinha planejado. Significa que eu me preparei para um determinado nível de recursos e aconteceu muito mais do que eu tinha previsto. Provavelmente eu tive que sair feito louco atrás de fornecedor para que ele aumentasse a programação de entrega de determinados itens que afetou diretamente o meu planejamento. Então, novamente, o resultado final ele foi irrelevante. Porém, eu tive todo um desajuste entre aquilo que eu previ e aquilo que eu efetivamente realizei, que impactou diretamente no meu planejamento e no fornecimento dos recursos. Talvez, em alguns casos, eu pudesse ter chegado ao ponto de perder vendas, que é o que acontece quando eu vendo muito acima. De repente, isso já deve ter acontecido com vocês chegam numa lanchonete, eu quero o item X. Não tenho porque acabou a alface, acabou o ovo, acabou, de repente, o peito de frango. Por que isso? Porque ocorreu uma demanda superior àquilo que estava sendo previsto e eu não consegui repor o meu suprimento de maneira satisfatória. Então, novamente, olha só a importância da previsão de vendas frente à execução do seu plano de produção, tá ok? Então, quando a gente fala em gestão da demanda, ela é importante porque ela te permite prever melhor a demanda. Então, quanto mais você trabalha conhecendo os números do que vai ser vendido, quando será vendido, quanto será vendido, mais você aumenta essa habilidade de previsão, você vai aumentando a sua experiência, você cria um canal de comunicação com o mercado. Então, você vai fazer pesquisas de mercado, você vai tentar entender melhor o comportamento do seu consumidor. Você pode, de certa forma, exercer algum poder de influência sobre essa demanda. Então, você pode, por exemplo, em momentos de baixa, fazer uma oferta para tentar estimular a demanda de um determinado produto que não está saindo. Ou você pode, de repente, fazer o movimento inverso, tentar influenciar a demanda para que ela não compre muito daquele item naquele momento, a ponto de você poder providenciar os recursos necessários. Isso vai variar muito de caso para caso. Você, conhecendo a sua demanda, tendo habilidade na gestão da demanda, você pode melhorar a sua capacidade e sua habilidade de prometer prazos. Isso é extremamente importante, principalmente em mercados em que a demanda ela é muito variável, ela oscila bastante e ela é difícil de ser prevista. E você prometendo melhor os prazos, você consegue alocar e priorizar também os recursos que você vai utilizar na produção.
E aí é importante a gente entender como é que é o processo de planejamento de vendas ou de previsão de vendas. Sempre no momento hoje nós vamos ter que tomar uma decisão. Bom, então se eu não sei o que será o futuro, eu vou recorrer ao passado. Então reparem, no passado eu tenho toda uma linha, eu tenho todo um histórico de vendas do que aconteceu. Eu sei qual é esse histórico. E com base nesse histórico, eu posso então ver uma coisa importante, que é a tendência. Olha só, mesmo tendo pequenas quedas, principalmente aqui nesse vale, eu consigo ver que a tendência da minha demanda é de crescimento. Então, o que eu posso fazer? Com base nessa tendência, eu posso identificar então que há sim uma ciclicidade, mas a tendência é de crescimento. Então, o que eu vou fazer? Para o futuro, eu vou reproduzir essa ciclicidade. Então, aqui eu vejo que logo depois de um aumento tem uma queda. Logo depois de um aumento, então, eu vou prever a queda. E logo na sequência, passado esse momento desse ciclo, eu vou novamente ter um crescimento de vendas e isso vai virar um padrão que eu vou reproduzindo no futuro, ok? Isso vai impactar diretamente no meu planejamento de vendas. Então, se eu tenho esse planejamento de vendas, por exemplo, e tenho uma capacidade produtiva, que é a minha linha vermelha, eu posso estabelecer, por exemplo, uma política de produção, que seria acompanhar o plano de vendas. A minha capacidade, mesmo eu tendo muita capacidade lá em cima, eu não vou utilizá-la completamente. Eu vou trabalhar bem rente aquilo que eu estou prevendo vender, que é um plano de produção que, nesse caso, vai acompanhar o plano de vendas. Neste caso, que eu tenho ociosidade. Em alguns momentos, eu vou estar trabalhando em um nível muito abaixo daquilo que eu poderia estar trabalhando em vários momentos da minha produção. Mas aí eu poderia falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu não preciso de tanta capacidade produtiva. Eu posso trabalhar com uma capacidade produtiva mais baixa, ok? E vou produzir a minha produção de maneira fixa. Eu sempre vou utilizar essa minha capacidade produtiva. Bom, se eu estou produzindo aqui e a minha venda está acontecendo aqui, significa que este intervalo eu estou produzindo a mais. Se eu estou produzindo a mais, significa que eu estou formando estoques. E esses estoques serão utilizados onde? Para atender essa demanda que acontece aqui, aqui e aqui. Que eu não tenho capacidade produtiva, mas eu criei um pulmão de estoques, tanto nessa parte quanto nessa parte, justamente para atender os momentos de pico, onde eu não tenho capacidade, tenho uma demanda superior, mas eu vou suprir essa necessidade com o estoque que eu formei nos períodos de ociosidade. Também é uma política de produção que cada empresa vai adotar uma ou outra, dependendo da necessidade. E cada demanda ela vai ter um comportamento. Cada produto vai ter um comportamento diferente. Então, existem produtos que vão sempre oscilar dentro de uma faixa. Então, por mais que suba ou desça, ele sempre vai trabalhar nessa faixa aqui, que é o que a gente chama de uma série temporal com base na média. Por exemplo, arroz. Não tem nada que vai fazer com que exista um crescimento espetacular de consumo de arroz. Ah, é dezembro, o pessoal come mais arroz. Ah, tá frio, o pessoal come mais arroz. Não existe isso, ok? Então, existem certos produtos, arroz, papel higiênico, né? Não adianta, o cara não vai usar mais em nenhum momento do tempo, não tem nada que vai fazer, nem a mais nem a menos. Então, vai ter aquele consumo linear. Vai oscilar? Vai, mas a oscilação se encontra dentro de uma faixa muito conhecida. Isso facilita bastante o meu planejamento de produção. Agora, existem aqueles produtos que vão estar numa tendência linear. Neste caso aqui, uma tendência linear de crescimento, típico daqueles produtos que são lançados e a partir do momento que ele vem ganhando a preferência do consumidor, ele vem crescendo. Então, certos produtos eles vão ter uma tendência de crescimento, mas a gente tem que ficar esperto também porque existem aqueles produtos que, ao contrário, têm uma tendência de queda.
É uma tendência linear, porém de queda do produto, típico daqueles produtos que estão já no fim do seu ciclo de vida. Existem produtos como, por exemplo, chocolate, sorvete, cerveja, defensivos agrícolas, produtos em geral voltados para a agricultura, que têm a questão da sazonalidade. O que é a sazonalidade? Eles vão ter uma demanda maior em determinados períodos do ano. Então aqui você tem um pico de demanda, imagina chocolate, aqui você tem ovo de Páscoa, depois você tem ali Dia dos Namorados, ok? São aqueles meses, são aqueles períodos em que a demanda pelo produto ela aumenta, seguido depois de uma queda. Então, só para reforçar esse exemplo da sazonalidade, repare aqui, você tem um histórico de 3 anos, uma empresa que tem aqui os seus produtos sendo vendidos no ano de 2013, 14 e 15, sendo que 2013 é a linha vermelha, 2014 é a linha amarela e 2015 é a linha verde. Notem que, por mais que haja variação, existe um padrão de comportamento. Notem que no primeiro semestre, se a gente fizer um corte aqui no gráfico, a demanda ela é muito menor do que esse pico que ocorre no segundo semestre. E todos os anos você tem essa tendência. Um volume muito pequeno ou relativamente menor do que no segundo semestre no primeiro, e depois você tem uma linha de crescimento aqui, fazendo um pico mais ou menos ali entre os meses de setembro e outubro, e novamente caindo no final. Tá? Então, esse comportamento, se ele é previsível, e você conhece mais ou menos quais são os limites, você pode utilizar essa informação para melhorar a sua previsão de demanda. E como é que você faz a utilização desses dados? Você vai trabalhar então com histórico de vendas, então você vai trabalhar com aquilo que aconteceu no passado, que são aqueles números que a gente viu no exemplo anterior. Você vai tentar entender o que aconteceu lá atrás, quais são as variáveis que explicam aquelas vendas, quais são as variáveis que explicam determinados comportamentos atípicos. Por exemplo, aqui eu tenho, nestes 2 meses, valores muito próximos. Mas eu tive aqui um ponto fora da curva, repare, que a gente chama de outliers. Alguma coisa aconteceu nesse ano que a venda foi muito menor do que nos anos anteriores. Então eu tenho que pegar esse tipo de informação e trabalhar para ver o que aconteceu e eliminar aquela discrepância, se for o caso, se algo realmente relevante tiver acontecido ali. Quando eu pego então essas informações, eu vou fazer um tratamento estatístico dessas vendas e vou, junto com essa informação estatística, que é uma informação quantitativa, eu vou trabalhar com informações sobre a conjuntura econômica, como é que está a inflação, como é que está o desempenho da economia, decisões da área comercial, de repente de lançar um novo produto, tirar um produto do mercado, fazer um lançamento, entrar num mercado novo e outras informações de mercado. Por exemplo, eu posso pegar informações da minha concorrência para saber se eles também estão com alguma estratégia de lançar um produto novo que de repente vai fazer frente, vai roubar parte do nosso mercado. Informações sobre clientes, se um cliente está fechando uma loja, se ele está abrindo novas lojas, se ele está expandindo o seu negócio. Tá? Então, de um lado a gente tem informações de mercado e de outros a gente tem informações internas e também do governo, ok? Então, essas informações qualitativas com as quantitativas em uma reunião, geralmente essa reunião ela ocorre mensalmente, serão discutidos esses dados e esses dados é que vão gerar, então, a previsão de vendas por produto, ou por linha de produtos, por mês, definindo então as quantidades previstas para vendas. E quando a gente fala em ferramentas estatísticas, tratamento estatístico quantitativo, nós temos 2 ferramentas, que é a média simples móvel e a média simples móvel ponderada. A média simples móvel, ela consiste em fazer aquela média aritmética simples. A gente pega então uma determinada quantidade de períodos,
verifica qual foi a demanda nesse período e faz a média pelo número de períodos. Ela é muito utilizada quando você tem produtos em fase de maturidade, por exemplo, lembra do nosso arroz, macarrão, papel higiênico e assim por diante. E uma média simples já resolve o nosso problema. Então, nesse caso, nós faríamos uma média móvel simples, pegando o nosso D, que é a demanda do período 1, 2, 3, 4, até o período N, e dividiríamos a somatória dessas demandas pelo meu número de períodos. Então, M é o número do período que eu quero encontrar a previsão de demanda, N é o número de períodos passados que eu vou considerar no cálculo, e D é a demanda de cada um desses períodos. Então, atenção, quanto maior o valor de N, maior será a influência das demandas mais antigas sobre a previsão. O que eu quero dizer? Uma coisa é você pegar os 3 últimos meses, você vai encontrar um resultado. Outra coisa é você pegar os 12 últimos meses. Se você tem problemas com sazonalidade ou variações muito grandes na sua demanda, pegar uma quantidade muito grande de períodos pode ser ruim. Por isso, geralmente, a gente aconselha que, dependendo, claro, de cada negócio, os 3 últimos períodos sejam suficientes para você fazer esse cálculo. Então, nesse caso, como é que nós faríamos o cálculo? Olha só, um supermercado vendeu as seguintes quantidades de arroz nos meses dados abaixo. Calcule a média móvel para o próximo período, considerando N igual a 3. Então, nós temos aqui o nosso objetivo, que é calcular a previsão de junho, N igual a 3. Então, eu vou pegar os 3 últimos meses. Então, eu tenho 1.200 mais 1.200 mais 1.500 dividido por 3, que vai dar um total de 1.300 unidades. Se eu, por acaso, fizesse o mesmo cálculo, porém prevendo N igual a 5, eu já pegaria todos esses valores, de 1.500, 1.400, 1.200, 1.200 até 1.500 e dividiria por 5, que daria 1.360. Então, essa é a diferença. Agora, eu tenho também a média móvel ponderada. Nesse caso, eu não vou considerar que todos os valores tenham o mesmo peso. Eu vou atribuir um peso maior, geralmente, aos períodos mais recentes, porque eles são mais significativos para mim. Como eles são os mais próximos da demanda que eu estou prevendo, eles têm uma probabilidade maior de ser aqueles números mais próximos do que eu vou ter como realidade. E aí eu vou colocando pesos menores para o penúltimo e assim sucessivamente. Então, a nossa fórmula ela é um pouco diferente. Eu vou pegar a demanda dos períodos e vou multiplicar por um peso, um percentual que eu vou designar qual é. Então, eu tenho aqui, no caso, o M é o período que eu quero achar a previsão de demanda. N são os períodos passados, então, quantos eu vou escolher. D é a demanda de cada um desses períodos. E o P é o peso, que vai de 0,1, 0,2, meio, né? Então, isso aqui 50%, 10% e assim por diante. Então, por exemplo, vamos imaginar que aquele mesmo supermercado ele tem ali aquela demanda, porém eu vou trabalhar com a média móvel ponderada. Eu estou considerando então que o período mais recente eu vou dar um peso para ele de 70%. Para o período anterior, como ele está um pouco mais distante, ele vai valer apenas 20%. E para o terceiro período, eu vou trabalhar apenas com 10%. Então, para achar a média desse mês de junho, eu vou multiplicar 1.200 vezes 10, somar com 1.200 vezes 20 e depois somar com 1.500 vezes 70, que daria aqui então um total de 1.410. Se por acaso fosse diferente, eu consideraria aqui, por exemplo, os pesos de 50, 30 e 20, também daria um valor diferente. Então, nesse caso aqui, no exemplo anterior, nós estávamos trabalhando com um peso maior para o último período. No segundo exemplo, eu já estou trabalhando com pesos um pouco menores para os meses mais recentes e distribuindo melhor ao longo dos meses anteriores. Você vai ver que os valores eles são diferentes. Enquanto aqui eu encontro 1.350, no exemplo anterior eu estava achando 1.410. Notem, como este mês tinha um peso maior,
o novo valor ele se aproximou muito mais do mês anterior do que esse exemplo onde os pesos eles eram mais balanceados, ok? E por que se chama média móvel? Porque se eu quisesse calcular o mês de julho, o que eu faria? Se para junho n era igual a 3 e eu peguei os meses de maio, abril e março, para o cálculo de julho, n igual a 3, eu pegaria agora o número real de junho mais maio e abril. Quando eu fizesse de agosto, com n igual a 3, eu pegaria os 3 últimos meses, julho, junho e maio. Repare que a minha média, eu considero ela como móvel, porque à medida que eu avanço nos meses de previsão, eu também vou avançando os 3 últimos meses do meu histórico de vendas, tá ok? Muito bem, então essa era uma pequena palhinha a respeito de previsão de demanda. Vocês têm uma lista de exercícios para praticar, eu espero que vocês consigam fazer e qualquer dúvida eu estou à disposição para atendê-los, tá ok? Um abraço e boa sorte.